Adonai, Igreja do Deus Vivo. Nesta manhã de dezembro de 2017, eu queria deixar mais uma reflexão da Palavra do Senhor para os senhores, amigos, irmãos em Cristo. Em Mateus, capítulo 14, a partir do verso 13, fala sobre a primeira multiplicação de pães. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e os seguiam a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Este é um lugar deserto, e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida." Respondeu Jesus: "Eles não precisam ir, dê-lhes você algo para comer." Eles disseram: "Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim," disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças, partiu os pães. E em seguida deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e criança. Amados irmãos, queria usar como tema o banquete no deserto. Deus é um Deus de milagres, vocês sabem disso. É um Deus que opera no deserto, é um Deus que opera no mar. Jesus passou por um momento muito difícil, porque ele amava muito João Batista. E ele recebeu a notícia que João Batista estava morto. Ele foi decapitado, João Batista, né? E foi entregue a sua mãe numa bandeja a cabeça de João Batista. E os discípulos levaram essa mensagem para Jesus, esse recado. Jesus ficou muito profundamente triste, claro, porque ele amava João Batista. E ele foi, mas a obra continua, ele não se abateu, entrou no barco, né? Saiu e depois foi ter com a multidão no deserto, parou no deserto. Uma multidão seguia, saindo gente de cidades e povoados, que sabia que Jesus estava ali. Quando Jesus saiu do barco, diz aqui os primeiros versos, e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Amados irmãos, Jesus era um homem curado, era um homem liberto. Ele poderia muito bem ter ido para a sua casa, para o deserto, chorar, lamentar, porque havia perdido seu amigo João Batista, aquele que preparou o caminho para ele, aquele que o batizou no Jordão. Estava morto, mas ele não se abateu. Por quê? Porque Jesus era um homem curado, um homem renovado, um homem que controlava suas emoções. Que possamos também ser como Jesus, pedir a Ele que Ele venha nos capacitar para não nos deixar abater, porque muitas vezes nos abatemos e ficamos deprimidos por fatos, por circunstâncias. E o Senhor venha nos ajudar. E o que é que Jesus fez? Jesus teve compaixão daquela multidão e curou os doentes e fez grandes obras. E diz que ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Este é um lugar deserto e já está ficando triste, tarde." Amados irmãos, o nosso Deus, ele opera tanto no deserto como fora do deserto, no meio da cidade, no rio, no mar. Ele opera, ele é o Deus das montanhas, ele é o Deus dos vales. E ele ficou comovido com aquela multidão e ali já lançou um desafio aos discípulos: vocês vão dar de comer à multidão, testando a fé deles. E eles, olhando para a situação, olhando para as limitações, falou: aqui não tem
não temos como alimentar essa multidão, 5.000 pessoas, tirando mulheres e crianças. Só temos aqui, tudo que temos são 5 pães e 2 peixes que essa criança carrega. Jesus falou, não, eu preciso, é só disso. Amados irmãos, o Senhor precisa apenas da nossa fé, sabe? O que você tem para oferecer a Deus? Pode ser pouco, pode ser apenas uma moeda, mas o Senhor é o Deus que multiplica. Amados irmãos, diz a Bíblia que Jesus mandou a multidão se sentar, né? Para então entregar a Deus aqueles pães e os 2 peixes. Diz que ele olhou para o céu e deu graças e partiu aqueles pães. E em seguida, interessante, deu aos discípulos e estes à multidão. Amados, ele não entregou à multidão, pelo contrário, ele agradeceu a Deus, ele confiava em Deus, estava tranquilo, ele não se apavorou, ele não falou, manda de volta esse povo aí, porque aqui só tem esses peixinhos aqui, né? 5 pães e 2 peixes, não dá nem para nada. Libere esse povo, vá às mercearias, aos mercados, aos povoados aí perto e se alimentem, depois voltem aqui para que eu possa continuar a minha palestra, falar do reino de Deus. Não, ele não fez isso. Ele falou, deu graças a Deus por aquele pouco, por aqueles peixes, por aqueles 2 peixes, por aqueles 5 pães, agradeceu a Deus, entregou aos discípulos e os discípulos serviram a multidão. Amados irmãos, enquanto os discípulos entregavam com o cesto em mãos, passava ali entre a multidão entregando, os pães iam se multiplicando e os peixes também, e aconteceu um milagre extraordinário naquela tarde. E ali foi uma experiência tremenda que os discípulos tiveram. Num deserto, Deus fez um banquete no deserto. Isso é coisa do Senhor. Isso me lembra, amados irmãos, quando Jesus foi provado no deserto, e diz a Bíblia que quando ele teve fome, o diabo veio, né? Teve fome, o diabo veio e o tentou. Mas a Bíblia diz também que lá no final ele venceu Satanás através da palavra e vieram os anjos e o serviram. Os anjos vieram e fez um banquete para Jesus também. E com certeza ali, amados irmãos, foi um milagre também maravilhoso. E aquilo se multiplicava, aqueles pães se multiplicavam, os peixes também se multiplicavam, e aquela multidão ficou saciada. Todo mundo ficou saciado. Ainda sobrou, sabe o quê? 12 cestos cheios de pedaços. Que bênção. Ou seja, irmãos, Deus é o Deus da providência. Ele é o Deus da providência. Havia um mistério ali tremendo. O Senhor quer fazer um milagre da multiplicação na sua vida e na minha vida. Nós temos que estar com intimidade com Ele. Os discípulos receberam de Jesus o milagre, a unção da multiplicação. Ele passou para os discípulos. Quando Jesus entregou aqueles cestos, já passou ali com a bênção da unção da multiplicação. Irmãos, quando estamos com Jesus, quando recebemos de Jesus, quando estamos em intimidade com Jesus, a bênção vem junto. Quando Jesus está do nosso lado, estamos na dependência de Jesus, acontece o milagre. Jesus não olhou para a circunstância, não olhou para a limitação, né? Ele olhou para os céus e confiou em Deus. Mandou todo mundo sentar. Sentem, fiquem tranquilos. Ninguém vai passar fome aqui. Ele deu uma grande experiência para aquela multidão e os discípulos aprenderam que devemos confiar em Deus. E temos que fazer a obra de Deus na dependência de Jesus. Jesus, vá comigo. Jesus, eu vou fazer essa obra agora. Eu vou pregar a tua palavra, eu vou fazer esta obra, mas eu quero o Senhor do meu lado. Fique do meu lado. O Senhor está, a presença do Senhor Jesus, ela é constante em nosso lado. Você não vê Jesus, mas Ele está presente contigo quando você faz a obra. E temos que não olhar para as limitações e para os recursos humanos. Temos que olhar para o Senhor Jesus. Se o Jesus falar,
alimente a multidão, vá em frente, que Ele vai suprir. Ele não vai deixar você passar vergonha. E diz a Bíblia que Jesus fez esse milagre no deserto. Multiplicou. Tornou aquela criança famosa. Né? Usou uma criança. Ele usou uma criança e quer te usar também. Ele quer usar o que você tem. O que é que você tem? Dê a Jesus. Que Jesus vai mandar em dobro e você se surpreenderá. Jesus surpreendeu ali André e Filipe. André e Filipe ficaram surpreendidos com aquela obra. Foi uma experiência tremenda. Em seguida, deu nova experiência aos discípulos quando foi para o mar. Diz a Bíblia que em alta madrugada, Jesus, dirigiu-se aos discípulos andando sobre as águas. E esta mensagem, deixa para depois. Andando sobre as águas. Deus te abençoe, meu amado irmão. O Senhor é o Deus que opera no deserto, é um Deus que opera no mar, é um Deus que opera nas montanhas e nos vales. O problema está em nós, que nós não confiamos. Olhamos para as circunstâncias e recuamos. Temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Shalom Adonai, até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.